Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Primeira parte. Capítulo 16. Pires escreveu a seu filho Lucano: já faz quase 4 anos que nos vimos pela última vez, meu querido e bem-amado filho, e tu não te tens cansado de inventar desculpas para não vir a Roma, que, confesso, não é tão bela quanto a Síria. Apesar disso, vivemos tranquilamente em nossas propriedades e gozamos a paz da noite e o brilhante cristal das manhãs. É o que basta para mim. Tua irmã Aurélia depressa fará 3 anos. É a luz das nossas almas, com os cabelos de ouro e os olhos tão castanhos e doces como o coração de uma margarida. Nada há que ela peça, em sua insistência infantil a Diodoro, seu pai, que ele não lhe dê imediatamente, apesar dos meus protestos. Teu irmão Prisco é o companheiro de brinquedos mais afetuoso de Aurélia, que o tiraniza, num estado de coisas que ele suporta com mais afável júbilo. Teu novo irmão, Gaio Otávio, nome do antigo companheiro de armas de teu pai, está quase com 1 ano, e é um menino muito sério, com meus olhos e a expressão grave do pai. Raramente ri e prefere engatinhar na grama e inspecionar cada fio dela, cuidadosamente. Certamente é um filósofo. Se ao menos meu filho Lucano estivesse conosco, seríamos os mais felizes dos mortais. Não nos escaparás. Dentro de 3 meses não encontrarás mais desculpas, pois terás deixado a academia. Já serás um médico. Durante o ano passado, Diodoro tornou-se inquieto. Ele é homem de ação, tanto quanto de pensamento. Durante muito tempo contentou-se com a biblioteca, os olivais e palmeiras, o jardim, os campos e a família. Filo, o filósofo judeu, que é muito admirado e estimado em Roma, visitou-nos e os 2 conversaram incessantemente até o amanhecer. Desde então, Diodoro começou a mostrar-se meditativo e a visitar Roma pelo menos uma vez cada 7 dias. E volta com um gênio muito irracível e nova sensação de ultraje. Digo-lhe que não é possível um homem sozinho salvar o mundo ou endireitá-lo, e isso só serve para irritá-lo ainda mais. Ouço-o amaldiçoando muitas vezes a sua biblioteca e uma vez atirou uma porção de livros de encontro à parede e pôs-se a andar opressivamente de um lado para o outro durante horas. Mas comigo é delicado como uma pomba, e o mesmo é para nossos filhos. Talvez quando nos visitares e eu rezo para que queiras permanecer conosco, possas clarear sua expressão sombria e consolá-lo. A carta dela irradiava seu delicado amor e contentamento e sua solicitude pela família. Lucano podia sentir estas coisas e movia-se agitado no grande jardim próximo da principal colunata. O piso da colunata era de mármore amarelo escuro, mas a dupla fileira de colunas jônicas brilhava como neve acanalada, subindo do chão para o teto branco. 2 homens passeavam de um lado para o outro, ao pôr do sol, um deles, estudante respeitoso, alto, e o outro, um professor de matemática, baixo, de rosto de árpia, Cláudio Vesalio. A luz dourada iluminava-os enquanto andavam entre as colunas. Às vezes, Cláudio Vesalio parava para gesticular com veemência
e sua voz aguda e feminina perturbava a paz dos pássaros e perturbava mais especialmente Lucano. O professor não gostava de nenhum de seus alunos, e em particular de Lucano, porque o jovem era o melhor matemático da universidade e, ainda assim, inflexível, insistia em ser médico. Lucano sorriu de leve, lembrando-se disso. Cada professor acreditava ser a sua arte a mais importante, e todas as demais de menor significância, com exceção de José ben Gamliel, que acreditava ser Deus a única importância, e que todas as artes, ciências e conhecimentos, como os caminhos da Roma onipresente, levavam apenas a uma compreensão maior de Deus e da cidade de Deus. Mas José ben Gamliel era judeu. A universidade cobria 8 acres de terra, uma ágora mais ou menos quadrangular, em torno de imensos jardins tropicais, e de todos os 4 lados havia colunatas como aquela que agora se achava em frente de Lucano. Cada escola tinha sua entrada particular através dos jardins e colunatas, e havia escolas de democracia, filosofia, medicina, matemática, arte, arquitetura, drama, ciência, poesia épica, didática e elegíaca, gramática, línguas e filologia, leis, história, astronomia e literatura. Havia também uma escola de governo para jovens romanos que aspiravam ao serviço público, um museu guardado pelos vigilantes professores egípcios, a mais famosa biblioteca do mundo, um Odeon ou salão de música, e para além, um teatro para jovens dramaturgos promissores e um panteão. Cada professor imaginava que sua própria colunata abrigava o saber mais profundo da casa, e os estudantes mais estúpidos, indignos de serem ensinados por tal mestre. Apenas José ben Gamliel possuía humildade, e sua colunata de religião oriental era o único lugar pacífico, onde não se ouviam vozes insolentes e imprecações contra os estudantes de cabeça de burro, regularmente enviados para o inferno e aconselhados a se dedicarem ao ofício de oleiro, ou ainda ofícios menores do que este. Nada representava para os professores dizer, por exemplo, e violentamente: os idiotas dos meus alunos e eu nos parecemos ao Laocoonte, e quem me livrará daquelas serpentes? Mas José ben Gamliel dizia delicadamente: contemplemos juntos a Deus e tentemos descobrir seus mais sagrados desígnios. Pensando naquele professor, agora Lucano moveu-se inquieto em seu banco de mármore, no centro dos jardins. Só ele não encontrava paz na colunata de José ben Gamliel. Muitas vezes cogitava sombriamente porque o professor o procurava com tanta frequência para conversar com ele nos jardins. Os edifícios da escola, atrás das colunatas, escondiam o mar, mas Lucano podia ouvir sua voz eternamente inquieta, falando para a luz dourada e para os céus. Porque Cláudio Vesalio, cuja voz aguda gania continuamente para o estudante silencioso, não se ia dali para que os jardins pudessem trazer a Lucano a única tranquilidade que ele conhecia? O grande jardim ali estava a rodeá-lo, musical em suas fontes, brilhante em seus canteiros floridos, farfalhando suavemente nas palmeiras, murmurando com o vento do mar, harmoniosamente vivo com os chamados, as canções e o sonolento tagarelar dos pássaros. Os escravos de rostos escuros que vinham buscar água nas fontes, carregando seus jarros de terracota aos ombros, ou os escravos que alcançavam os cachos dourados das tâmaras nas palmeiras e os colocavam em seus cestos, ou os escravos que passavam o ancinho no caminho de terra vermelha
entre os canteiros não perturbavam Lucano. Eram partes da flora e da fauna naturais. Suas peles escuras contrastavam lindamente com as muitas e altas estátuas dos deuses, deusas, eruditos e filósofos que se levantavam com alva e poderosa graça de entre as moitas e olhavam para os jardins com dignidade, majestosamente. O perfume das rosas, dos lírios, dos jasmins e odores mais pungentes erguiam-se como teias de fragrância no ar da tarde, que se ia fazendo noite. De súbito, um papagaio guinchou ruidosamente. Um escravo riu e respondeu ao grito da ave, que saiu de um maciço de árvores para a luz, num bater de asas vermelho, verde e amarelo, vindo pousar no ombro do escravo. Comeu com elegância um pedaço de tâmara, tomando ar de tolerante cortesia. Velhaco, disse o escravo em egípcio. O pássaro inclinou a cabeça para um lado, o olho inteligente e alerta, cínico e brilhante, no ar dourado. Lucano sentiu vontade de rir. Como se o papagaio tivesse percebido esse divertimento, soltou um grito único, áspero, que pareceu uma blasfêmia. Voltou a cabeça e dirigiu um olhar furibundo para o jovem, que estava sentado em seu banco de mármore. Depois elevou-se nos ares e foi praguejar num ramo de árvore. O escravo riu baixinho e depois, humilde e disfarçadamente, ficou a olhar para Lucano, que tinha sobre os joelhos as suas cartas. Todos os professores, estudantes e escravos tinham consciência da beleza e das maneiras majestosas do jovem grego e ficavam secretamente espantados com aquilo. O rosto claro, que nem mesmo o sol violento conseguiu escurecer, tinha traços firmes e lisos, como se esculpido em pedra branca. Os olhos azuis, perfeitamente celestes, assemelhavam-se a pedras preciosas, e como pedras preciosas eram frios. Seu cabelo louro tombava-lhe da testa cor de neve, em ondas brilhantes, encaracolava atrás das orelhas. O pescoço era uma coluna, os ombros perfeitos, sob a túnica de cor suave. Era extraordinário nas corridas, no arremesso do disco, na luta, no boxe, no salto, no arremesso de lança, na natação, no mergulho e nos demais esportes estudantis. Mente sã só pode existir num corpo são, e um corpo são não pode existir sem mente sã, disse o mestre da escola. Lucano apanhou a carta de Diodoro, que chegava de Roma naquela manhã. Gostava das cartas do tribuno. Elas podiam ser violentas, picantes, cheias de blasfêmias coléricas, mas possuíam vitalidade e uma cólera saudável, bem como alguma eloquência. Desabafava sua iras com seu enteado, percebendo que ali estava um ouvido receptivo. Cumprimentos a meu filho Lucano. Começava a carta com formalidade. Depois continuava. Tudo está bem em casa. Tua mãe goza o calor entre seus filhos como Níobe, a rainha de Tebas. E é uma coisa bela de se ver. Ao contrário de Níobe, ela é infinitamente sensata e um consolo constante para meu coração, que frequentemente se inflama, depois de visitas à cidade. Cada ano ela parece mais encantadora, como se a própria Vênus a tivesse tocado com o dom da juventude e da beleza imortais. O que fiz eu para merecer tal esposa e tão adoráveis filhos? Sinto que devo esforçar-me para ser digno de tanta felicidade. Daí minhas visitas frequentes a Roma e meus coléricos debates com os senadores de sandálias vermelhas, que observam complacentes como nosso mundo vai rapidamente descendo para o inferno. Por causa das minhas relações e através dos bons ofícios de Carvílio o piano, que cada dia se torna mais gordo de corpo,
e mais magro de rosto, tenho de vez em quando licença para dirigir-me ao Senado. Eles ouvem sem tédio, eu te garanto. Preferem a serenidade ao pensamento, empoladas conversas sobre seus interesses particulares às sérias reflexões sobre o estado de nosso país. A maior parte deles é de generais de gabinete, gostando de sentar-se em seus terraços pelas tardes, com um copo de vinho nas mãos, discutindo com os amigos as campanhas de algum militar em evidência, fazendo comentários eruditos de desaprovação. Preparam diagramas de campanhas, que sabem eles da vida em tendas, nos lugares selvagens, das longas e ardentes caminhadas, das lutas com os bárbaros. São legisladores, dizem, pois que se contentem com suas leis e deixem os soldados em paz. Mas logo que há qualquer arruaça entre o populaço, são senadores os primeiros, que falam dos pretorianos e de legiões com as vozes acovardadas. Os prefeitos e a polícia da cidade não são suficientes para esses patifes. Precisam que os militares os protejam. Roma, às vezes, parece um acampamento armado. Enquanto não se dirigem a seus companheiros senadores a propósito dos banhos públicos, de mais circos e de mais habitações gratuitas para a multidão heterogênea de Roma, e mais comida gratuita para a turma que detesta o trabalho, vigiam furtivamente negócios, tais como a confecção de uniformes, de armas para os militares, fábricas de cobertores e de tecidos, ou ajudam a dar subsídios a parentes que estão em tais negócios, quando não atiram os contratos do governo em sua direção. Não conheço um senador cujas mãos não estejam enlameadas de suborno, ou mesmo que não tenha recebido um suborno. O Senado tornou-se uma organização fechada de canalhas que saqueiam o tesouro em nome do bem-estar geral e que tem como séquito uma populaça composta de barrigas esfaimadas e ladrões ávidos, a que dão o nome de clientes e pelos quais exibem a mais comovedora solicitude. O destino de Roma, o destino dos contribuintes desesperados, nada é para eles. Que a dívida pública cresça, que a classe média seja esmagada até morrer sob taxas, extorsões e explorações. Por que os deuses criaram a classe média, senão para servir de bois de tiro para as bigas de senadores seguidos das multidões de mendigos vorazes? Um homem honesto, um homem que trabalha e honra a cidade de Roma e a Constituição da República, não é apenas um tolo. É um indivíduo suspeito. Manda-se-lhe o coletor de taxas para novos assaltos. Provavelmente ele está pagando sua justa cota de impostos. Os militares estão constantemente reclamando novas verbas para a defesa de Roma e contra o inimigo. Discutir tais verbas é despertar o grito da denúncia. Eu sou um traidor? Eu sou um indiferente no que se refere ao fortalecimento de Roma? Quero ver Roma em condições fracas diante de bárbaros circundantes? Não compreendo que precisamos manter fortes nossos aliados com donativos do tesouro, com armas e com a presença das nossas legiões? Isso para não falar na assistência dos nossos especialistas em assuntos militares e políticos, cujas longas e dispendiosas viagens em suas capacidades de aconselhar são financiadas pelo tesouro? Não é de estranhar que Carvírio Ulpiano, que é egiptologista, um amante da arte egípcia, chegasse a convencer o Senado de que era absolutamente necessário que lhe fosse financiado o estudo das defesas presentes do Egito e de que sua presença era exigida no Cairo para tal estudo. Foi naturalmente acompanhado de pretorianos e todo um séquito de bonitas senhoras e escravos, atores, gladiadores, tudo pago com os fundos do tesouro.
voltou e dirigiu-se ao Senado, dando-lhes as tranquilizadoras notícias de que o Egito era leal no que se referia à paz romana, embora o procônsul do Cairo pudesse ter mandado tais notícias a pedido pelo custo de um só mensageiro ou de um navio de carreira regular. Lucano sorriu involuntariamente, mas o sorriso tinha um toque de fatigada melancolia. A carta que tinha nas mãos parecia vibrar com a cólera apaixonada do tribuno. Lucano continuou a leitura. Há 10 dias, porém, fui apresentado como convidado ao Senado. Um senador declarou triste, mas nobremente, que a liderança do mundo fora colocada sobre os ombros de Roma. Não fomos nós que escolhemos isso, disse aquele mentiroso hipócrita, articulando heroicamente as suas palavras, mas houve a escolha do fardo, ou dos deuses, ou das misteriosas forças da história. Dava assim a impressão de que a história, de uma certa maneira mítica, existe acima e à parte da humanidade que faz a história. Devemos recusar de novo esse jugo? Perguntava o vomitador de mentiras. Devemos recusar de novo receber o que nos foi decretado porque possuímos o gênio do governo, o gênio da invenção, o gênio do trabalho produtivo? Não, por Júpiter, não. Embora a carga seja onerosa, nós a aceitamos por amor da humanidade. Não me pude conter. Levantei-me de meu lugar de convidado, sentado, que estava ao lado de Carvilho o piano, e ali fiquei de pé, os polegares metidos no cinturão, deixando que eles vissem minha couraça e minha espada. Como aqueles homens efeminados gostam da exibição do militarismo. Tomaram imediatamente expressões sérias, embora me tenham visto bastantes vezes. Marte o sabe, que fale o tribuno. Alguns deles gritaram, como se pudessem impedir o filho de Prisco de falar. Levantei meu punho e o sacudi em direção de suas faces mendazes. E quem, perguntei, declarou que Roma recebeu a liderança do mundo? Os gregos civilizados que nos detestam e riem de nós e de nossas sanguinolentas pretensões? Os egípcios, que eram de uma velha dinastia, quando Remo e Rômulo ainda estavam sendo amamentados pela loba? Os judeus, que tinham seu sábio código de lei, quando Roma não possuía outro código, senão sua curta espada? Os bárbaros da Bretanha, que põem abaixo nossas fortificações, assim que terminamos de levantá-las? Os gauleses, os godos, os antigos etruscos, os germanos, os milhões dos que ainda não foram infelicitados pelo militarismo romano? Os milhões que não sabem nosso nome, ou, se o sabem, cospem ao ouvi-lo? Quem nos deu a liderança, senão nós próprios, usando nossa força, nossa habilidade e nossas ameaças, nossa urgência de despojar e roubar, nossa avidez de poderio? Somos como jovens, rudes, mas corruptos fanfarrões, contando basófia entre anciãos ou entre criancinhas que no futuro estarão crescidas, alimentadas pelo leite materno. As sobrancelhas louras de Lucano juntaram-se em súbita ansiedade. Seu coração palpitou, tomado de vago receio. Respeitava Diodoro por aquelas palavras valentes e honestas. Aquelas palavras atiradas aos rostos de mentirosos, políticos e outros canalhas entumecidos de ambição. Ainda assim tinha medo. Tentava consolar-se com o pensamento de que Tibério César também era um soldado e respeitava Diodoro, sendo a sua moda um homem de honra. A carta de Diodoro continuava. Eu esperava que me fizessem calar aos gritos. Mas aqueles que estavam mais perto de mim continuaram apenas sentados, em silêncio, contemplando-me de senhos carregados. Um ou dois mais jovens do que os outros
enrubesceram e ficaram a olhar para as próprias mãos. Carvilho piano evitava meus olhos e retorcia-se em sua cadeira. É possível que tenha um reto irritado, por isso eu o perdoei. Esperei, mas ninguém me respondeu. Roma não é a minha Roma, a Roma dos meus antepassados. Os pais fundadores estão esquecidos, ou são mencionados apenas quando algum político deseja cometer infâmia ainda maior. Os dias de fortaleza, de fé, de caráter foram para sempre, como os dias da coragem e da disciplina. Por que então eu luto? Porque é da natureza do homem lutar contra a escravidão e a mentira. Se tombar, então tombo em boa luta, embora irremediável. Chega, porém, destas coisas sombrias. Voltarás para a tua família em futuro próximo. Receberemos nosso filho querido com alegria e afeto. Deus te abençoe, meu filho. Os olhos de Lucano estavam secos e ardentes enquanto ele enrolava a carta. Era sempre perigoso dizer a verdade. Um mundo corrupto como este é coisa fatal. Se Deus chegasse a se preocupar com os homens, pensou Lucano amargamente, criaria muitos Diodoros, ou os protegeria quando eles falassem com as suas vozes altas e claras. Depois, com severidade, ordenou a si próprio: que eu esqueça a minha família. Não devo amar, embora ame. Porque se me deixar envolver profundamente, as consequências, como sempre, serão trágicas, e eu já tive bastante tragédia. Se eu pudesse rezar, entretanto, rezaria para que os senadores depressa fechassem suas portas com cadeados contra Diodoro, para sua própria querida e vociferante segurança, e para a segurança de minha mãe e de meus irmãos. Lembrou a si mesmo que entrara na posse, ultimamente, e a preço considerável, de um manuscrito traduzido, vindo de Cátio, contendo palavras sábias escritas havia séculos por Confúcio, como José ben Gamaliel o chamara. O professor judeu relutara para separar-se dele, mas Diodoro, refletia Lucano, poderia ser acalmado por aquelas palavras altaneiras, tão calmas, tão resignadas, tão corteses, tão contemplativas. Também haveria de fazer um vigoroso movimento, aprobatório, de cabeça ao ler. Lembrai-vos disto, meus filhos. Um governo opressivo é mais violento e mais de temer do que um tigre. O pequeno Cláudio Vesalio, de cara de árpia, viera parar bem junto de Lucano, com seu desventurado aluno, e elevar a voz. A matemática realmente é uma arte apolínea, esganiçava-se ele. Quem a detesta ou a evita, ou vê nela uma ciência menor, não passa de um macaco, imprudente e obstinado. Ele está se referindo a mim, pensou Lucano, um tanto divertido, fingindo estar muito absorvido na carta. O gregozinho afetado sentia-se tomado de irritação. Continuou a falar com o aluno, mas em realidade dirigia-se a Lucano. Considero Pitágoras superior a qualquer Aristóteles ou Hipócrates, ou Júlio César, declarava ele, ou a qualquer Fídias, ou a qualquer artista, ou seja, a quem for. Toda a ciência e toda a arte estão baseadas em princípios matemáticos definidos. Raciocínio, tudo é matemática. Lucano bocejou longamente, e vendo isso, Cláudio Vesalio se agitou. O jovem grego levantou-se calmamente e caminhou até o portão distante, na outra extremidade do jardim. Os dentes de Cláudio Vesalio rangeram. Ali estava um indivíduo dotado para a arte apolínea, que preferia meter a mão em cadáveres e ensanguentar suas vestes e respirar cheiros odiosos em enfermarias e casas de tratamento. Ufa! Odiava Lucano por esse desperdício todo. Que fosse para o inferno,
que trouxesse garotos ao mundo, garotos que jamais deveriam ter nascido, e abrisse barrigas para retirar pedras dos que não resistem ao seu desejo ardente à mesa. Digno trabalho para um digno choramingas. Aquele embusteiro não frequentava os bordéis de Alexandria como qualquer jovem normal fazia, nem se mostrava demasiado respeitoso no que se referia aos professores. Suas atitudes eram despropositadas. Por acaso dava a honra de sua presença às tavernas, circos e teatros? Não, realmente não. Valia demais para isso. Estava sempre cuidando de proteger suas delicadas mãos durante os esportes mais rudes, receoso de lesar o dedo que devia manter o bisturi. Ele é um jovem Hermes, disse o perseguido aluno em tom de admiração, seguindo Lucano com os olhos. Cláudio Vesalho, furioso, guinchou como um porco e esbofeteou-lhe o rosto. Lucano saiu dos jardins e da universidade. Mais adiante estavam os vastos gramados verdes, sobre os quais as palmeiras, ciprestes, mirtos e salgueiros lançavam sombra esmeraldina naquela atmosfera brilhante e dourada. Uma imobilidade suave estendia-se sobre a terra. O mar, em seu mistério insondável, estendia-se para o infinito. Lucano estava só. Tudo era silêncio, exceto pelas vozes inquietas das águas que corriam para o ocidente. De súbito, o crepúsculo desceu, e terra e mar modificaram-se. Lá em cima, o céu tornou-se um arco côncavo e sombrio, de um azul esverdeado. O mar escureceu para um violeta intenso e tranquilo, seus pontos mais distantes alvoraçando-se com o vermelhão do sol, que parecia pousar sobre as ondas. O ocidente ilimitado queimava em luz cor de laranja e escarlate, contra as nuvens negras que se deslocavam sob a forma de galeões romanos, movendo-se em suas viagens desconhecidas, as velas enfunadas por um vento não sentido e não terreno. A imensidade do céu e do mar fazia minúscula a terra, crescia sobre ela, rolava em torno dela, em tom de respeitoso temor, ainda assim carregada de fatalidade e pressentimento para Lucano. Involuntariamente recordou-se de José ben Gamliel, falando num crepúsculo como aquele, aquela sua voz sonora, embora suave. Os céus declaram a glória dele. Lucano sentou-se na relva. Sentiu de novo a terrível estranheza entre ele e Deus. Ah, mas não devemos permitir jamais que Deus entre em nosso coração, porque com ele vem a angústia, a dúvida, as ordens, as exortações, o medo e a tragédia. Uma vez dono da alma do homem, ele torna-se rei e não há mais ninguém além dele. Mas, com suas ordens e suas leis, ele também traz amor e deleite espiritual, e pão para a alma, e luz para as trevas. Disse José ben Gamliel a Lucano, certo crepúsculo. Sem ele apenas temos um mundo de desilusão, de fome, poeira e dor, e um vazio que o homem não pode preencher. Temos a morte sem o mais santo, abençoado seja seu nome. Temos apenas lágrimas, que não podem ser consoladas. Todo o ouro do mundo não pode comprar a sua paz, que fica para além do entendimento. Ensinei-te os salmos de Davi, o rei. O Senhor é gracioso e cheio de compaixão, lento para encolerizar-se e de grande misericórdia. O Senhor é reto em todos os seus caminhos e santo em todos os seus trabalhos. Não criticará sempre, nem para sempre conservará sua cólera. Pois, assim como o céu é alto acima da terra, tão grande é a sua misericórdia em relação aos que o temem. Meu Lucano, eu o sinto junto de ti.
Sinto-o tão próximo quanto o respirar. Sua mão está sobre ti. Não tenhas medo, meu filho. Volta-te para ele, em teu desgosto e pavor, pois sei que tais coisas te devoram. Ele nos angustia, respondera Lucano amargamente. Nada quero dele. Que explicação tens tu, Rabi, para o que diariamente vejo nas enfermarias públicas e nas casas de tratamento? Por que deve uma criança sofrer e um homem ter a aflição da lepra? Como chegaram eles a ofender a Deus para que ele os castigue? O mundo é um imenso gemido de agonia. José voltara para seu aluno seus grandes olhos luminosos, que irradiavam compaixão. Jó foi homem angustiado, chorou por ele próprio e pelos seus semelhantes, e censurou Deus pelo que lhe parecia a miséria sem sentido da terra. E Deus respondeu-lhe, reprovando-o: por acaso deste tu ordens às manhãs, desde os teus dias, e levaste a aurora a conhecer seu lugar? Entraste nas nascentes do mar? Viste as portas da sombra da morte? Podes fazer Mazarote surgir na sua época? Ou podes guiar Arquituro com seus filhos? Conheces os decretos do céu? Podes determinar o domínio dele sobre a terra? Podes enviar o relâmpago para que ele se aproxime de ti e diga: aqui estou? Quem fornece o alimento ao corvo quando seus filhotes gritam para Deus? O que discute com o Todo-Poderoso deverá instruí-lo? Que responda aquele que reprova Deus. José ben Gamliel estivera ali com ele, naquele mesmo lugar, alto, majestoso e delgado, até a transparência, vestido em trajes de cor castanho escura e carmesim, sua cabeça altaneira envolvida num tecido de algodão vermelho, o rosto provido de barba, com sua pele aperolada, nariz delicadamente aquilino e boca suave, brilhara ao crepúsculo como alabastro. Lucano amava-o e venerava-o mais do que a qualquer dos outros professores, e ele, entretanto, estava constantemente exacerbando o próprio coração do jovem. Mesmo assim, procurava José e não saberia dizer por quê, a não ser por lhe atirar friamente suas perguntas e comentar cinicamente as respostas amorosas que recebia. Naquele crepúsculo, Lucano arremessara palavras como se fossem pedras sobre aquele rosto venerável e delicado. Se tivesses sofrido, professor, se tivesses suportado a perda de alguém que te fosse mais querido do que a vida, se tivesses visto esse ser amado morrer em aflição e sem esperança, a vitalidade deixando-lhe o corpo como um vazamento invisível de água, sendo ela a mais doce das mulheres, não falarias assim. Como Jó, cobririas de cinza tua cabeça e gritarias tua censura contra Deus. Falarias então da sua misericórdia? O rosto de José modificou-se, ou talvez fosse apenas porque a noite descera um pouco mais. Fora, sem dúvida, apenas o cair da noite que atirara aquele aspecto de tragédia e cansaço sobre o rosto do professor. José jamais falava, a não ser tranquilamente, como alguém que tivesse jantado bem, ou que vivesse confortavelmente, sem indagações nem transtornos. Sim, era apenas o crepúsculo que se fizera de súbito mais denso e contorcera-lhe o rosto por um só momento. Depois sorrira para Lucano e partira, suas vestes flutuando em torno do corpo. Era fácil, para os que não tinham ferimentos, considerar insignificantes os ferimentos alheios, espantando-se de que os atingidos por ele se queixassem. Agora, Lucano estava ali, naquele crepúsculo, e olhava para o mar, que escurecia, e para o reluzir distante do poente, de um laranja escarlate. E sentiu novamente aquela horrorosa solidão, seu abandono, e o infinito, um inconsolável desgosto, não apenas por Rúbia, que estava perdida para ele pela eternidade, mas
por todos quantos sofriam e choravam em voz alta, sem conforto. Sua alma enrijeceu nele, resistindo. Jamais Deus tornaria a falar-lhe, pois ele fechara os ouvidos. O irrespondível não tivera resposta nem consolação. Um vento frio, picante e imenso varreu-lhe a carne. Voltou-se para se ir dali, desolado como sempre, para voltar à pequena casa onde vivia com Cusa e a esposa deste, Calíope. Voltava para a lâmpada acesa, para o jantar frugal e para seus estudos. Era um soldado em acampamento, preparando-se para o dia próximo, em que estaria adequadamente armado, a fim de encontrar o Deus da dor e vencê-lo. Ora, disse Cusa à esposa Calíope, que estava diante dele, com a filha gorducha, empoleirada em seu quadril. Tu não passas de uma mulher, e é sabido que as mulheres não possuem inteligência. Eu tive conhecimento bastante para te apanhar como marido, embora não sejas verdadeiramente o mais belo dos homens existentes. Respondeu Calíope, o rosto atrevido e bonito, sorrindo petulantemente. Fui eu quem te pediu a Aurélia, e fui eu quem sugeriu àquela pobre e nobre dama que desejavam ser libertos. Ela comunicou a Diodoro os meus desejos, e assim aqui estamos, livres, embora não tenhamos nascido livres. Estás enganada, disse Cusa, mal-humorado, mas sorrindo à sua filhinha, que arrulhava para ele. Aurélia nos libertou, ou aquele feroz descendente dos Quírites. Não. Quando fomos oferecidos por ele a Lucano, nosso grego de olhos azuis disse que não nos aceitaria, a não ser que fôssemos, primeiro, libertos. E como o romano lhe tem um amor paternal e adotou-o como filho, o pedido foi aceito, a fim de que Lucano não ficasse sozinho em Alexandria. Teria o tribuno pensado que, sem a nossa assistência, Lucano se tornaria um sibarita? Ou um frequentador de bordéis? Ou um jogador? Ora, eu só desejaria que ele apreciasse tais coisas um tantinho. É uma virgem vestal do sexo masculino. Não terá ele sangue, nem órgãos, nem paixões, a não ser para o estudo de sua maldita medicina? Poderás observar, disse Calíope, sentando-se e pondo-se a amamentar a filha, que tu mesmo andas cheio de dúvidas, apesar de teus comentários sobre a minha inteligência. Porque Lucano foge a todos os prazeres dos jovens? Porque é tão abstêmio? Alguém menos caridoso poderia supor que ele fosse um devoto de Narciso, ou que se desse a relações inomináveis com outros jovens. Mas ele não é uma coisa nem outra. Algo está roendo as partes vitais de seu espírito, como a raposa espartana. Mostra-se impaciente com todo mundo. Suas palavras são frias ou sombrias. Senta-se durante horas no terraço, em silêncio, com seus livros abertos ou com as mãos caídas sobre eles. Quando interrompido, torna-se áspero e seco de palavras. Já o viste sorrir com alguma frequência? Somente nossa pequena Mara consegue diverti-lo. Ontem visitei o templo de Serapis, a fim de rezar por ele. Não é que eu o ame, pois é impossível amar um jovem tão distante, que mais parece uma estátua do que um ser feito de carne, mas estava pensando em nós. Esqueces de que foi ele quem insistiu pela nossa liberdade? Calíope ergueu os ombros. Liberdade é bom para a alma, assim dizes tu, com frequência, e quem sou eu para contradizer-te? Ainda assim, nos aposentos dos escravos em casa de Diodoro havia alegria. Sem dúvida, deve ser tudo ainda mais alegre em Roma ou nas propriedades do tribuno. Quem vem a esta casa, a não ser professores e filósofos fanfarrões, e ainda assim aparecem sem que Lucano os convide? Lucano tem amigos entre os estudantes?
Há risos aqui e conversas animadas sobre moças e festas? Não, nós não somos velhos, mas esta casa parece-se a uma casa de ancião. Cusa fez-lhe uma tremenda carranca, mas a moça sacudiu suas tranças longas, de um tom castanho claro, e resmungou. Quando voltarmos a Roma daqui a 4 semanas, Calíope, verás de novo as tuas amigas, e terás tuas tagrelices e tuas alegrias. Diodoro já garantiu uma situação para Lucano, como funcionário médico em Roma, com excelente salário. Ele poderá ter certo número de clientes particulares e também se ocupará no sanatório. Poderemos ter então nossos próprios e pequenos banquetes particulares com os nossos amigos. Não podemos culpar Lucano por não termos amizade aqui. Somos estrangeiros. Calíope sorriu para ele afetadamente. Com o generoso estipêndio que o tribuno te envia, e com a tua avareza, podemos bem comprar um pequeno horto e granja perto de Roma. É necessário que continuemos a ser parte do pessoal doméstico de Diodoro e que sejas professor de seus filhos? Jamais ouviste falar em gratidão, disse Cusa severamente. Deu uma palmada na própria coxa e continuou. Não. Se Diodoro não nos quiser, devemos permanecer em Roma com Lucano e tomar conta do pessoal dele. Estou certo de que ali ele se casará. Ah! Disse significativamente Calíope. Digo-te que ele jamais se casará. Por acaso aceitou os convites das famílias dos estudantes aqui de Alexandria? Não. Vive sozinho, naquele seu terrível silêncio marmóreo. Pensa apenas em Rúbria, jamais a esqueceu. Ela se tornou uma divindade para o rapaz. Em nome dela, despoja-se de dinheiro, e isso não é coisa natural num grego. Dá o que pode a cada mendigo que vê. Não está sempre visitando as prisões para curar e confortar criminosos e escravos? Aquele moço é um escândalo. Sou mulher de intuição. Ele nada disse com respeito a essa situação de funcionário médico em Roma, e fica silencioso quando te referes a isso. Receio que recuse. Não sejas nécia, trovejou Cusa indignado. Lucano pode não ser natural ou caloroso, mas não é um imbecil. Para que tem estudado? Por alguma terrível razão que só ele conhece, disse Calíope. Contente por ter conseguido deixar Cusa ansioso, a mulher retirou-se com a filha para fazer a cesta. Cusa, entretanto, estava perturbado demais para repousar. Saiu para o terraço alto, resmungando consigo mesmo. A casa não era pequena nem grande, e fora construída com pedra branca, com pórtico externo agradável, voltado para o mar, apoiado em simples colunas. Atrás da casa ficava a quente e impetuosa cidade de Alexandria, ainda mais poliglota do que Antioquia, maior e mais ofuscante e muito mais corrupta. Fervia, rolava, gritava, urrava em inúmeras línguas. Era uma torrente inquieta de faces negras, morenas e brancas, e de trajes de outras terras. As ruas, abafadas e tortuosas, ferviam de caravanas, camelos, cavalos, bicas e burros. Os chacais uivavam a noite inteira, lá pela periferia da cidade. O prefeito nunca podia estar certo de quantos de seus homens voltariam à noite de seus postos. O assassínio era muito frequente. Mesmo as legiões romanas que ali estavam não poderiam manter sempre a ordem. Coletores de impostos desapareciam quando não iam acompanhados de soldados. Os seus corpos eram com frequência encontrados no rio, quando a maré os devolvia para o porto de esplêndido colorido. Aquele era para Cusa um dos aspectos agradáveis da cidade, que ardia como se tivesse fogo interno, dia e noite, de manhã e à tarde. Prostitutas de todas as raças e de todas as cores
frequentavam as ruas estreitas e violentas a qualquer hora. Toda casa de família de algum porte tinha sua própria guarda armada nos portões. E mesmo assim, o roubo era coisa tão comum que pouca gente chegava a comentá-lo. Sobre a cidade, uma poeira amarela e quente esvoaçava em nuvens tais que fazia vermelhos os ares sufocantes. À noite, sob o luar, em cima das tochas colocadas em soquetes ao longo dos muros, turbas assaltavam-se mutuamente no meio da noite, e havia sempre bandos de jovens judeus e egípcios em conflitos, amaldiçoando-se e espancando-se com cacetes e usando navalhas brilhantes. A cada manhã, os becos ficavam cheios de cadáveres, evidência de outros conflitos, também entre outras raças. Embora os romanos tivessem criado um sistema sanitário muito adequado de esgotos, que iam desaguar no porto, o povo usava as ruas como latrinas durante a noite, desprezando os sanitários públicos, que ficavam a pequena distância. Consequentemente, Alexandria tresandava, mesmo durante o mais brilhante e seco dos dias. Em comparação, Antioquia era um sanitário limpo. O alho parecia ser o perfume popular, e as ruas cobertas de pedras lisas estavam sempre juncadas de entranhas, tanto de animais quanto de homens, apesar dos exércitos de escravos que eram levados diariamente aos trabalhos de limpeza. Era uma cidade perigosa e flamejante, uma cidade sufocante e violenta, sempre ruidosa pelos gritos de perseguição e fuga. As epidemias assolavam as casas de famílias, e as prisões estavam constantemente repletas. Bigas faziam estrondos pelas ruas sem cessar, e as pessoas jamais estavam longe de serem arrastadas ou batidas por elas. A casa de Lucano, porém, ficava num ponto mais ou menos isolado, não muito longe da universidade. Era rodeada de jardins, alcantilados e de um muro confortavelmente alto, rematado por agudas pontas de ferro. Cusa espalhara cuidadosamente na cidade o boato de que Lucano não tinha dinheiro, que a casa era espartana, sem conter ouro nem prata, ou qualquer outra coisa que valesse a pena roubar. Em consequência, houvera na residência apenas 12 tentativas de roubo durante aqueles 4 anos. Cusa amaldiçoava a cidade e sua inquietação ao ficar ali, na colunata alta, sob o porto. O mar exibia o mais régio dos tons azuis, quase um arroxeado imperial, enquanto fervia lentamente sob o céu, aquecido a ponto de parecer branco. Centenas de navios, pequenos e grandes, atravancavam o porto. Velas azuis, vermelhas, brancas, escarlates e amarelas pendiam frouxas de seus mastros, pois não havia vento na imobilidade brilhante do meio-dia. Nenhum navio se movimentava. Era a hora da sesta, a fuga ao calor intolerável. A cidade mostrava-se relativamente tranquila para Alexandria, e só o mais leve dos estrondos alcançava os ouvidos de Cusa. Ele enxugou o suor da testa com o braço nu e arquejou. Aquela brisa quase imperceptível, vinda do mar reluzente, era úmida. Alexandria fazia-se tolerável apenas quando o vento quente e seco vinha dos desertos. Os navios agora balançavam pesadamente, tocados pela maré lenta e incandescente. As palmeiras no jardim, a grama ressecada e as árvores enlanguecidas sobrecarregavam-se com poeira amarela faiscante. Era impossível combater o calor da África com qualquer água, e as fontes mostravam-se apáticas. Cusa podia ouvir sua queixa leve entre ele e o mar.
As flores magoavam os olhos com suas cores demasiado intensas, e a luz vinda do céu, bem como o fulgor arroxeado do porto, ainda os magoavam mais. Apesar disso, Cusa sentou-se e entregou-se a pensamentos perturbadores. Lucano jamais fora uma alma jubilosa, mesmo quando menino, a não ser quando em companhia da jovem Rúbria, ou cavalgando loucamente o pequeno burro no caminho para Antioquia com Quebitá. Sempre se mostrara demasiadamente reservado, quieto demais, contemplativo demais, para uma criança, e suas cóleras, apesar de inflemes, eram frias e glaciais como gelo. Qualquer calor solar, qualquer tepidez e amor que tivessem sido parte de sua personalidade, gastara-os com a filha de Diodoro. Rira muito raramente, e quase sempre em presença dela. Se Lucano se mostrara bastante difícil em Antioquia, depois da morte de Rúbria, fora às vezes intolerável para Cusa durante aqueles 4 anos. Fixava em Cusa um olhar sardônico quando o professor discordava dele a propósito dos trabalhos que trazia da universidade para casa. Cusa sentia-se em igualdade com qualquer dos professores da universidade e ofendia-se quando Lucano preferia a interpretação deles à sua. Lucano o provocava, atormentando, não com leveza, mas com uma espécie de amargo desejo de aguilhoar. Não és Sócrates, dizia-lhe Cusa, intimamente ofendido, e eu me ressinto desses intermináveis diálogos que não levam a coisa alguma, a não ser a me apresentar como um tolo. É essa a tua intenção? Lucano desculpava-se, com sincero arrependimento, mas seu rosto permanecia sombrio. Era como um homem que aperta constantemente um dente, tomado por um abscesso, pensava Cusa. Quando, em nome dos deuses, ele iria esquecer aquela donzela? Ali estava Cusa sentado, pensando em Lucano, na colunata. Sacudia e tornava a sacudir a cabeça. Apesar das queixas de Calíope, resolvera não deixar Lucano, a não ser que o jovem grego o despedisse. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.